Bom, a nossa aula de hoje é Fundamentos Técnicos de Enfermagem. Nós estamos na unidade 2 e vamos falar sobre a sondagem gástrica e a sondagem entérica, né? Nasogástrica, nasoentérica. E para que a gente possa falar um pouquinho sobre a sonda nasogástrica, o que a gente precisa observar? Primeiramente, eu preciso lembrar do sistema digestório em si. O trato ele é dividido no trato gastrointestinal superior e o trato gastrointestinal inferior, né? Sendo superior composto pela boca, né? A faringe, o esôfago e o estômago. E o trato gastrointestinal inferior entrando pela questão do intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus. Quando a gente fala de sonda gástrica ou sonda entérica, a gente está falando do sistema digestório. Então, quando nós falamos da sonda gástrica, nós estamos falando desse primeiro trato, né, que é o trato gastrointestinal superior. E quando a gente fala na entérica em si, é porque a gente pode chegar aqui na questão do inferior, compondo a parte do intestino em si. Se vocês viram na morfo 3, né, que é morfo de sistema digestório endócrino e renal. Medições necessárias lembrando que as aulas são teóricas, né? Aqui no, na, nossa, na nossa aula, na nossa videoaula, e a aula prática vai ser em laboratório. A sondagem gástrica, a medição dela. Nós vamos medir do lobo da orelha, a asa do nariz e o apêndice xifoide, né? Que é essa primeira medição que nós temos aqui. Se medindo a sonda em si, que é a sonda de Levine. Já para a gente poder fazer a medição e chegar no trato intestinal inferior, para a nasoentérica, eu vou adicionar mais 10 a 25 centímetros, né? Então, eu adiciono mais 10 a 25 centímetros para que eu possa chegar até a porção do intestino em si, para que eu possa fazer essa passagem de sonda à sondagem entérica, que é a sondagem nasoentérica em si. E aí nós temos a relação que se fala entre a sondagem naso, né, e a sondagem oro. Né? O que seria essa naso gástrica ou a orogástrica? Né? Essa é por onde nós fazemos a passagem da sonda em si, preferencialmente entérica, né? Ou seja, por via nasal. Mas em algumas situações é feita de forma pela via oral, então ela se torna uma sonda orogástrica, no caso. Quais são os tipos de sondas ou catéteres que são utilizados para a passagem de sonda gástrica e a passagem da sonda entérica em si? Para a passagem da sondagem nasogástrica, né, nós utilizamos a sonda de Levine, né? Esse cateter de Levine aqui, e ele é feito, né? Ele é feito em PVC e é um PVC transparente, ele é um PVC que não tem, ele é flexível, né? E toda a superfície dele é lisa, para que não cause desconforto maior do que o procedimento em si. Então é uma sonda bem simples e que ela pode ocupar ela tem a sua função preservada. Né? Vocês podem observar que tem vários orifícios aqui nessa ponta que você faz a inserção e ao final nós temos a opção, né, a fechadura dela ali em si, que é onde você tem porque você pode a parte que fica do lado externo ao paciente, né? Você pode conectar ou deixar ela uma sonda aberta em si. Né? E já a sonda de Dolboff, né? Que ela é feita em poliuretano, graduada em centímetros, então ela tem uma gradação em centímetros. Né? Ela é radiopaca, principalmente na sua porção final, e eu tenho um fio guia por dentro dela.
Esse fio guia, ele é todo para facilitar essa inserção da sonda, para que ela possa chegar até a porção do intestino, chegar até a parte entérica em si da sondagem, né? São sondas bem diferentes, né? E eu posso, para ser utilizadas em momentos distintos. Ela tem uma porção final em Y, onde eu vou ter duas funções ali. Posição do paciente em si. A posição do paciente é a posição Fowler, mas é Fowler alta, que no coloquial nós chamamos a posição sentada. Essa é a posição correta para fazer essa passagem da sonda. A posição na qual o paciente, tipicamente em um hospital, é colocada quando a cabeceira da cama é elevada o mais alto possível. Então, o mais próximo de 90 graus possível para fazer a inserção da sonda em si. Lembrando o sistema digestório, né, introdução de uma sonda ou catéter pelo nariz. Essa é a nossa primeira opção, né, pelo nariz, e nós chamamos a sondagem, se é nariz, é orogástrica, né? E essa inserção pelo nariz, ela é a nossa primeira opção. A segunda opção é boca, né? E quando que a gente consegue identificar se é nariz ou boca? Podem habilitar o microfone de vocês e me respondam aí. Por que a primeira opção é nariz? E em que casos que a gente vai optar pela orogástrica em si, pela boca? Habilitem o microfone de vocês. Ah, meninos? Bom, gente, a utilização inicial é pelo nariz, né, sendo a nasogástrica. E caso esse paciente ele possua desvio de septo, eu opto pela em si. Objetivos dessa sondagem gástrica: administração de medicamentos, promoção da hidratação do paciente e também administração de medicamentos pela via gástrica. Drenagem de secreções e descompressão, removendo substâncias gasosas do trato gastrointestinal e prevenção ou alívio da distensão abdominal. Lavagem gástrica, em casos de envenenamento ou dilatação gástrica, é um procedimento que é muito realizado em pronto-socorro, por exemplo. Pode ser mantida aberta para drenar. Complicações da sondagem gástrica, quais são as complicações possíveis em si? Inserção inadvertida na árvore brônquica e causando pneumotórax. E a irritação ou inflamação da nasofaringe e estômago, porque as sondas de Levine elas têm uma rigidez, né, que pode causar um desconforto, né? Ela é flexível quando a gente observa ela, né, na nossa manuseio, mas no caso da mucosa ela se torna rígida em si. Quanto à alimentação, né? Aí o pessoal vai observar que eu vou passar a sonda para a alimentação em si. E aí eu preciso sempre orientar minha equipe, né, com relação à alimentação em si. Como é que eu vou identificar se eu realizo a alimentação ou não pela sonda, né? Então, o primeiro passo, aspirar o conteúdo do estômago, né? Caso não tenha saído nada, né, de conteúdo, ele vai administrar a refeição, né? Aí eu tenho duas outras questões importantes. Caso volte, né,
eu consigo aspirar, e esse conteúdo, né, se for metade ou menos, ele vai ser no conteúdo da alimentação anterior, ele retorna, né, ele é aspirado, eu vou devolver, né, eu retorno esse alimento e eu vou só incluir mais a metade da refeição. Se saiu mais da metade, eu não vou dar uma nova alimentação, deixo apenas o conteúdo que foi retirado. Este é o caso da alimentação em si por sonda gástrica. Sistema digestório voltado para a sondagem enteral, né? Também pode ser feita nariz ou boca, né? Preferencialmente sempre nariz. Só que ele não vai até o estômago, aqui ele vai até o intestino em si, nós vamos até a via enteral, né? Melhorar o aporte nutricional de pacientes debilitados por meio de dietas especiais. É indicado aos pacientes de trato gastrointestinal funcionante que não podem ingerir por via oral. As indicações clínicas para as necessidades metabólicas, né? O trauma, queimaduras, câncer, né? Paciente em coma, paciente que realizou a cirurgia de cabeça e pescoço, a absorção gástrica, então eu passo pelo estômago em si, né? Anorexia grave e aspiração recorrente. Nesse caso, é feita a sondagem enteral, ela é indicada. Vamos ver se vocês conseguem escutar o vídeo dessa vez, né? Aqui nós temos a passagem da sonda em si. Vocês estão conseguindo ouvir o vídeo? Não deixa de se inscrever, então vamos lá. Meninos, vocês estão conseguindo escutar? Sim, Sim? Bom, pessoal, primeira coisa, para a gente realizar um procedimento de sonda nasogástrica, eu preciso checar todos os meus materiais. Então, tem aqui a toalha para conforto do meu paciente, eu tenho estetoscópio para fazer o teste da ausculta, eu tenho luva, máscara, gorro e avental para fazer minha paramentação, eu tenho aqui xilocaína gel ou qualquer gel hidrossoluto que poderia ser utilizado para fazer a lubrificação da sonda, eu tenho uma sonda número French 10, uma sonda bem fininha para passar para o paciente. Poderia ser uma sonda número 20 para fazer um lavado gástrico, uma descompressão. Eu tenho gás aqui para fazer a lubrificação, para fazer a limpeza do nariz do paciente. Eu tenho aqui também ampolas. Eu tenho aqui também ampolas de água destilada, de soro fisiológico, que pode ser um ou outro, para fazer a higienização do nariz, porque o nariz ele pode ter oleosidade e com essa oleosidade não vai ser legal para fazer a fixação. Tá bom? Então, eu vou me paramentar e vou começar o procedimento. Beleza? Bom, pessoal, terminei de fazer a paramentação. Então, para a paramentação, para ficar fácil para você, você pode usar o gamol. O que é o gamol? É o gorro, o avental, a máscara, que eu não vou colocar por conta para eu falar para você que não vai ficar legal. O óculos, tem que ser um óculos de sobreposição. E, por último, as luvas, tá bom? Então, minha bandeja, lógico que minhas mãos já estavam higienizadas antes. A minha bandeja também já estava higienizada. Então, por conta disso, eu pulei algumas etapas porque isso já vem pronto do curso de enfermagem. Então, beleza. Primeira coisa, pessoal, o que eu preciso? Eu preciso abrir os descartáveis. Eu vou abrir aqui gás, vou abrir um pacote de gás. Eu vou só fazer a aberturinha aqui da sonda. Seringa de 20 ml.
eu pego aqui, faço a abertura, expresso no cantinho da minha bandeja o jato, ok? Pronto, já está pronto para ser utilizado. Eu gosto de colocar na gás. Tem pessoas que gostam de colocar no cantinho da cuba rim. Aí fica a critério de cada um. Cada profissional tem suas particularidades, tá bom? Eu peguei aqui também um saco coletor, porque eu não sei o que pode acontecer no momento que eu vou passar. Eu não sei se esse paciente, o que ele tem no estômago, na hora que eu passar ele pode vomitar. Então depende muito de cada paciente. Como você não sabe, deixa esse saquinho guardado com vocês, tá bom? Porque se você precisar, você tem ele. Mesmo que você tenha a cubaninha aqui para colocar, mas esse aqui tem 2.000 ml, então a bandeja poderia derramar, então você pode já colocar aqui dentro, tá bom? Eu tenho esse estetoscópio, nesse link, para todos os meus materiais. Está faltando só a ampolinha, já vou pegar. Bom, aqui, a ampolinha, tá? Eu vou abrir ela só para fazer a higienização da narina do meu paciente. Então ela vai estar tudo aqui. Vou abrir aqui, esse daqui também. Vou fazer aqui. Então todos os meus materiais estão abertos. Então, pessoal, fiz a demonstração da abertura e dos materiais que eu tenho aqui. Eu tenho essa bandeja aqui, eu tenho aqui o meu material para fazer a marcação e a fixação da sonda. Só que antes desse procedimento, o que é necessário que você faça sempre? Conversar com seu paciente, tá? Então, só me paramentei, mostrei para vocês o material e agora que eu vou começar a realizar o procedimento, tá bom? Bom dia, senhor João, tudo bem? Então, olha só, de acordo com a prescrição médica, de acordo com o que aconteceu lá no consultório médico, na indicação do médico, nós vamos passar uma sonda nasogástrica no nariz do senhor, tudo bem? Esse procedimento ele não dói, é um procedimento que vai te incomodar, mas ele é normal desse procedimento, tá bom? E em qualquer momento, qualquer desconforto que você sentir, você pode me falar. Você vai sentir um desconforto de algo na sua garganta, isso é normal desse procedimento, mas é um procedimento tranquilo e isento de dor. Apenas você vai ter um incômodo. Tudo bem, senhor? O senhor tem desvio de septo? Você não sabe ou você não tem? Você não sabe, né? Então, isso é sempre importante, pessoal, vocês perguntarem se o paciente tem desvio de septo. Por quê? Para você não prejudicar ou machucar a narina do paciente, tá? E como você não sabe ou é desconhecido para o paciente, você vai introduzir, sentiu qualquer resistência parou, tenta a narina. Não conseguiu, a alternativa B, passar pela via oral. Para a via oral, galera, não é legal, tá? Por conta do nervo vago, reflexo de vômito, então isso não vai ser interessante. Então, vamos lá para o procedimento, tá bom? Então, vou pegar aqui do pacote de gás, vou pegar uma gás, vou pegar aqui uma ampolinha de água, poderia ser água destilada, poderia ser soro fisiológico, um pouquinho. Vou colocar aqui bem pouquinho, só vou umidificar e vou fazer uma limpeza no nariz do paciente. Mesmo que está limpo, é só para tirar excesso de gordura, para quando você colocar a fixação, ela não soltar com facilidade, tá bom? Com licença, senhor João. Ok. Limpando. Tá limpinho o nariz do senhor, tá? Mas é só por conta da sudorese, para ficar certinho a fixação. Reserve um local dentro da sua bandeja para você deixar aquele material que você já usou, que você vai expressar, para não ficar misturado, tá bom? Bom, eu gosto de fazer esse procedimento dessa forma, tá? Eu vou colocar o estetoscópio aqui para ficar fácil na hora de fazer a ausculta para o paciente, tá bom? Eu vou fazer agora a mensuração. Galera, mesmo com o procedimento ele é limpo na estéreo, mas é difícil de encostar no próprio paciente, tá bom? Então, para fazer medição, aí tem várias literaturas, o que você pode fazer? Lobo da orelha, asa do nariz, apêndice forte. Ou asa do nariz, lobo da orelha, apêndice forte. Então, tem essas duas formas de você mensurar, isso não vai alterar. O que você não vai fazer é aumentar mais 10 centímetros ou 15 a 20 centímetros, depende da literatura, porque não é uma sonda nasointeral, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vou abrir a sonda toda. Bom, a sonda toda está aberta. Eu vou mensurar pela ponta que vai ser inserida dentro do paciente. Não posso mensurar por essa ponta, tá bom? Então,
deixar essa sondinha toda enrolada na minha mão. Bom, a sondinha está toda enrolada e eu vou fazer a mensuração, tá bom? Então, olha só. Legal já virar para cá para gente. Pessoal, você não pede para o paciente virar, tá? Eu estou pedindo só para vocês verem como eu vou fazer a mensuração. Olha só. Ó, o lóbulo da orelha, do lado de cá, asa do nariz. É mais ou menos aqui. Agora, vamos lá. Daqui eu vou mensurar até o apêndice forte, que deu aqui. Então, o apêndice forte do paciente deu aqui. Eu vou pegar o esparadrapo, já deixei pronto, ou o fixador para marcação. Então, vou colocar aqui. Já tem tudo isso pronto. Lembrando que não combina cola com esparadrapo, então você precisa deixar todo esse material já pronto, tá? Então, eu já tenho aqui, eu vou inserir essa sonda no paciente para ficar o restante para fora, tá bom? Agora eu vou enrolar ela todinha novamente aqui e vou fazer outras coisas que eu tiver que fazer. Então, se eu já enrolei ela, eu vou voltar ela para dentro do saquinho. Eu não teve nenhum contato com o paciente, só teve contato com a minha luva, então só isso. O contato só teve através da minha luva e só. Então não encostou no paciente, na bancada. Então quando você vai precisar guardá-la, coloca novamente no seu invólucro para na hora que você for manipular o seu luxo de uma vez só, tá bom? E eu gosto de fazer. Eu já tinha já expressei o primeiro carro, não tinha necessidade, por não ser um procedimento estético, mas eu quis fazer. Vou colocar aqui uma quantidade que eu acho que é ideal. Vou colocar aqui. Lembrando que a minha gás é uma gás estéril, tá bom? Então, tem profissionais que colocam na luva, colocam no cantinho da luva. Não é interessante, tá? Não é legal fazer dessa forma. Embora o procedimento não é estéril, mas não é legal, tá bom? Galera, então agora eu vou lubrificar. Como que eu faço a lubrificação? Olha só. Deixa eu pegar aqui. A parte não vai para dentro do paciente e sobrou o restante. O que eu faço? Ó, eu vou colocar. Vou virar o contrário. Ó, vou colocar a sonda na gás e vou deslizando aqui, ó, devagar, até chegar na extremidade dela. Agora eu vou rolar na minha mão. Minha mão vai sujar de colocar nessa aqui, vai, não tem problema. Vou colocar aqui. Quando chegar no final, não puxo, porque senão eu não vou deixar uma grande concentração de xilocaína na ponta. Então, o que eu costumo fazer? Eu vou deixar aqui com bastante xilocaína. Se você viu que está pouco, você pode colocar mais, tá bom? Então, tem a quantidade aqui ideal. Eu posso, agora, colocar esse aqui no tórax do meu paciente, se ele estiver numa posição de semi-Fowler, que é o caso dele, ele está a 90 graus assim, praticamente, então não vai cair. Então eu posso pedir para o meu paciente segurar, se for o caso, ou eu posso deixar essa toalha aqui. Então tem essas duas opções. O saquinho é secundário, vou usar para ver se o paciente realmente apresentar um retorno de volume muito grande. Tá bom? Então pode, assim como se eu segurar para mim aqui. Então se for um paciente colaborativo, você deixa. Se não, você coloca o paciente em semi-Fowler e deixa assim no tórax do paciente. Tá bom? Então fica dentro. Na hora de passar, deixa daí as últimas orientações para o paciente. Sr. João, quanto mais o queixo do senhor ficar aqui, mais facilita a passagem do esôfago do senhor. Se o senhor colocar a cabeça para trás, o senhor abre a tracteia e dificulta o esôfago. Então a passagem vai ficar legal, tá bom? Então, como eu conversei, eu vou colocar mais um pouquinho de xilocaína gel aqui, tá? Vou colocar mais um pouquinho na ponta, porque resseca rápido. Então, eu preciso que no primeiro momento da sonda tenha bastante xilocaína. Quando você sentir essa sonda na garganta do senhor, o senhor vai deglutindo, como se estivesse bebendo água, enfim, tá? Então, isso pode ser usado. Galera, tem um artigo também da enfermeira na SOBEC, que ela dá picada para o paciente, enquanto está chupando, a galera está passando a sonda. Da próxima vez eu trago picada para o senhor, tá, Sr. João? Então, galera, vamos lá, tá? Eu vou tentar na narina do lado de cá. Eu acredito que não tem desvio certo, então eu vou fazer esse procedimento sem barreira. Se eu perceber que tem alguma barreira, imediatamente eu paro. Tudo bem? Vamos lá. Licença.
Você pode fazer o exame físico, né, e identificar se há o desvio de septo. Vocês viram o exame físico lá em fundamento semiológico. Nesse momento ele já tem que fazer o movimento de deglutição. Né? Apresentando isso é normal do procedimento, tá? Então, todo procedimento, isso aqui é correto de acontecer, é porque realmente a sonda está passando, está estimulando o nervo vago do paciente, tá bom? Vou fazer uma pergunta aqui para o paciente. Você sentiu dor? Você sente um desconforto? Sim. Entendeu? Então, é normal esse desconforto, tá bom? Então, agora, rapidamente, eu vou fazer meus testes, tá? Seringa de 20, tem que ser a seringa comigo, tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu posso fazer esse teste primeiro, que é de aspiração, para ver se tem algum subgasto. Então, vamos lá. Aspirei. Ó, não veio nada, tá bom? Não veio nada aqui. E o outro teste que eu vou fazer é na região epigástrica. Eu vou colocar no estetoscópio e vou fazer no teste da ausculta. Vou colocar aqui por baixo da toalha para ficar fácil, tá? Ou, aliás, vou colocar aqui por cima da blusa dele, que ele é fino. Então, vou fazer aos poucos. Então, o que você vai fazer? Olha, tem que ser bem rápido, tá? Vou colocar esse aqui, ó, bem rápido no paciente. Vamos lá. Pronto, auscultei perfeitamente, tá bom? Então, o teste está confirmado. A sonda realmente está no estômago do paciente. Agora, a parte final, é a parte da fixação. Tá? Eu não fixo antes de fazer o teste, porque ela pode não estar e vai perder sua fixação. Eu vou colocar aqui no nariz do paciente. Não apresentou ponto, só análise, isso é normal do procedimento. Tá? Pessoal, paciente sondado, sonda nasogástrica, eu poderia fazer uma infinidade de coisas. Poderia fazer descompressão gástrica, poderia fazer um lavado gástrico nesse paciente, poderia até infundir dieta e medicação, embora não seja a maior finalidade desse tipo de sonda aqui, tá bom? Nesse momento eu posso tirar a toalha do paciente, tá? O paciente está sondado. Como é uma sonda que não é uma sonda de demora, eu não preciso pensar na fixação lateral, poderia fixar na lateral, porque aqui agora eu já colocaria uma equipe para fazer lavado, eu já faria alguma coisa. Então, ninguém passa a sonda dessa para alimentação, exceto quando há necessidade de fazer esse procedimento. Tá bom? Galera, pelo paciente, não curte, compartilhe, comenta aí, tá bom? E não deixe de se inscrever no canal, tá bom? Valeu! Bom, gente, essa passagem que nós vimos é da sondagem gástrica, né? Dizendo que para a sondagem entérica, né? Eu posso colocar um link de outro vídeo para vocês, ela demora um pouquinho mais. E as diferenças são a medição e o tipo de material a ser realizado. E as perguntas de agora são a da sondagem enteral. Né? Após a realização do procedimento, fosse ele sondagem enteral, quais os testes realizados para confirmar esse posicionamento? Aspirar o conteúdo gástrico, exatamente da mesma forma que o anterior, injetar ar e auscultar a região epigástrica. Por que injetar ar? Né? Porque ele pode ter sido passada essa sonda na brônquica, então não poderia injetar outra coisa a não ser o ar. É realizar o raio-x do abdômen, isso somente para aquele catéter que é radiopaco. O catéter da sonda de Levine não adianta. Tá?
Não esquecer de retirar o fio guia, no caso da sondagem enteral, após a realização dos testes. Colocar o paciente em decúbito lateral direito para que a peristalse, né, gástrica, empurre aquela ponta da sonda através do piloro até o duodeno e estimular a deambulação. Isso é importante na sondagem enteral em si. Realizar o raio-x simples de abdômen para verificar o posicionamento antes de iniciar a dieta, no caso da sondagem enteral. Preciso saber se de fato essa localização está correta. A nossa fixação da sonda, ela pode ser em I, pode ser em tirinha ou a Nasofix, né? Lembrando que nós já temos no mercado o material que já vem, material de fixação, que ele já é próprio para a fixação da sonda em si, né? Não é encontrado em todos os locais, mas é importante sabermos, enquanto enfermeiros, que já é possível encontrar esse material. Questões de fixação que nós temos para a aula de hoje, né? A sonda nasogástrica. Trata-se da inserção de uma sonda para descompressão do estômago. Um dos passos a serem realizados dentro de vários procedimentos é de medir a sonda. Como deve ser realizado esse procedimento? Lembrando que nós estamos falando da sonda nasogástrica, né? Como é que eu vou medir? Vou medir ela da ponta, né? Olha, mede-se a sonda descontando os primeiros furos, né, a partir do lóbulo da orelha até a asa do nariz. E aí é o apêndice xifoide, né, marco com a fita adesiva e eu já tenho a posição a medição dessa sonda que eu vou conseguir realizar para a passagem da sonda nasogástrica. Se fosse ela uma sondagem nasoentérica, eu adicionaria ali de 10 a 25 centímetros. Com relação a essa sondagem orogástrica, né? Ela não é feita por via nasal, e sim por via oral. Devemos atentar para complicações, né? De complicações que nós podemos ter aí na nossa sondagem orogástrica. Pois sondas colocadas por via oral, né, em recém-nascidos, por exemplo, apresenta maior possibilidade de deslocar-se do local devido ao movimento da boca e língua, né, desse bebê. Decorre desses movimentos, pode traumatizar a mucosa e aumentar a incidência de apneia e bradicardia por estimulação vagal, então estimulação do nervo vago. Então, com base no texto, né, completando as lacunas, nós teríamos, né, oral, língua e aumentar. Sondagem nasointeral é a introdução através da narina de uma sonda de poliuretano, radiopaca e com ponta protegida, né? Após a realização desse procedimento, quais os testes que são realizados para confirmar o posicionamento em si, né? Aspiração do conteúdo gástrico? Sim. Injetar e auscultar a região epigástrica? Sim. Realizar raio-x de abdômen? Também, né? Então, a resposta todas elas estão corretas, todas as afirmações. Lá no livro didático, né, nós temos 3 questões também. A sondagem gástrica é a introdução de uma sonda ou catéter através da boca até o estômago, né? Boca ou nariz, até o estômago. Para que ela serve? Quais são os objetivos? Administração de alimentos, promoção da hidratação do paciente e administração de medicamentos. Drenagem de secreções de descompressão, removendo substâncias gasosas do trato gastrointestinal, ou a lavagem gástrica em caso de envenenamento ou dilatação gástrica. Todas estão corretas? Nenhuma está correta? Todas elas estão corretas, como nós vimos no material, né? 1, 2 e 3 estão corretas. Trata-se da inserção de uma sonda na cavidade oral com o objetivo de descompressão do estômago ou para alimentação. A via oral é muito utilizada em pacientes com desvio de septo nasal e algumas lesões que esse paciente possa ter. Qual tipo de sondagem que nós estamos nos referindo? Sondagem gástrica, orogástrica, nasointeral, vesical ou retal? Sondagem orogástrica. Então, quando é
da inserção de uma sonda com os cuidados são necessários. Que cuidados são esses? Desengordurar a região da face para melhorar a aderência, né? Aderência do quê? A gente está falando da fixação em si, né? Essa fixação não deve ser trocada. Para a fixação da sonda, utilizar fita adesiva hipoalergênica do tipo micropore ou fixação específica, né? O que está errado aí, gente? Está errado a segunda, né? A fixação não deve ser trocada. Não, a fixação ela deve ser trocada, inclusive modificando de acordo com o tempo previsto lá no nosso procedimento operacional padrão, né? Lembrando de procedimentos operacionais padrão, né? Nós vimos aqui duas passagens de sonda. Sempre peço para vocês, gente, cada procedimento precisa eu elaborar o meu POP, né, revisando alguns POPs já existentes, elaboro o meu POP para que eu possa, na hora da prática, eu seguir esse material elaborado, né? O procedimento operacional padrão, ele é fundamental, né? Tem vários livros aí que nos ajudam lá na nossa biblioteca virtual. Nós temos livros disponíveis que falam sobre POPs. E eu peço para que vocês observem os POPs, desenvolvam os POPs, nasogástrica, a orogástrica, a nasoenteral também. Peço para que vocês habilitem a câmera de vocês para que a gente possa fazer o nosso registro. Meninos? Estou vendo a Railana. Registrando aqui. E professor, Diga. aquela atividade tá fazendo no caderno? Sim, no caderno. Pode fazer ela no caderno. Fazer no caderno e enviar pro senhor. Foto, pra ter Isso, foto. isso, exatamente. Caso Tá. nós já tenhamos voltado, eu pego a atividade lá na faculdade, né? Ó, Tá bom. Luciano, mostra de novo aí. E aí, professor, mas essa atividade só quer todas da unidade 1, unidade 2? Isso, unidade 1 e 2 é a nossa última atividade de B1, né? Então a gente completa a É, unidade 1 e 2. Isso. tá. Já, professor. Vamos fazer exercício de revisão em si. Fazendo o print agora, tá? Da tela. Vou interromper a gravação aqui. E aí, Jonathan?